Pessoal, muito prazer em falar com todo mundo. Estamos começando agora uma rápida apresentação sobre redução de custo de distribuição em transportes. E é um pouco de pretensão falar isso em 10 minutos e 10, 12 slides. Mas é para dar uma ideia para vocês do que pode ser feito e da abrangência, né? Normalmente, as pessoas se precipitam na redução de custos de transportes, que na verdade é um processo simples. Só que tem duas forças importantes: custos e prazo de entrega. Muitas empresas lutam para reduzir os custos e cortam assodadamente, e quando vão ver, prejudicar o prazo de entrega. E esse prejuízo do prazo de entrega ele vai resultar numa péssima qualidade. Vou fazer outra concorrência, surpresa, os custos vão ser maiores do que estavam antes. Então eu tenho que tomar cuidado e fazer uma análise bem abrangente, o mais abrangente possível, tá? E não comece pelo final, não comece tentando só reduzir o custo. Então vamos lá. A rigor, lógico que na pressão do dia a dia nós temos algumas dificuldades para fazer isso daí. Mas a rigor eu tenho que começar pelo planejamento estratégico, né? Tem um professor meu, foi professor há muitos anos atrás, o Olivério, ele sempre falava: comece do todo para o detalhe. E o todo, eu tenho que ter uma visão estratégica, né? Entender onde está o meu problema, entender os canais de distribuição. Depois eu vou avaliar a parte tática, tá certo? Vou avaliar os modais e principalmente acompanhando tudo por indicadores de desempenho. Lembra, quem não mede não gerencia. Quem não gerencia não evolui. Então vamos lá. Planejamento estratégico e tático. Entenda a sua cadeia de abastecimento. Aqui nós temos um exemplo bem primário, né, do que seria a cadeia do papel, que começa da tora. Na verdade, para chegar na tora tem a plantação, tem a semente, mas vamos simplificar. Da tora vai para a indústria de celulose, né, que faz aquelas máquinas gigantescas que moem os cavacos, e depois gera celulose, e depois vai para a indústria do papel, e depois vai ter a distribuição do papel propriamente dita. Então eu tenho que entender aonde a minha empresa está situada numa determinada cadeia de abastecimento. Essa cadeia de abastecimento, ela vai falar de fluxo de materiais, fluxo de informações e fluxo de valores, né? E um conceito importante que nós nunca podemos esquecer, que a logística agrega custo, ela não agrega valor. Entendemos aonde estamos localizados, vamos começar estudando a malha logística. Normalmente, quando nós fazemos um estudo da malha logística, nós nos preocupamos com estudar 80% da demanda, que normalmente é mais do que suficiente para fazer um ótimo estudo da malha logística. Se eu vou pegar os últimos 20% da curva, é o que o pessoal chama de poluição de informação. Eu tenho que entender exatamente o que interessa. E esse termo cluster, que nós acabamos sendo obrigados a utilizar, porque os aplicativos em inglês eles têm esse termo, na verdade é a área de concentração de demanda. Tá? Aí, se eu estou pegando o planejamento estratégico e tático, eu vou começar pela demanda regional. Eu peguei um pedaço do mapa do Brasil, isso é de um projeto real que nós fizemos. Tá? Fizemos a classificação da demanda e vamos analisar em particular São Paulo e Campinas, que os dois sozinhos representam quase 22%. Então, demanda regional e depois a demanda local, quer dizer, qual é a região? Aí eu peguei São Paulo, Guarulhos, ou seja, a Grande São Paulo
Entendendo demanda, número e tipo de veículo, carga fracionada, é um outro nível de detalhe. E depois, nós temos que avaliar se vale a pena ou não centralizar ou descentralizar, se nós vamos fazer alguma operação de cross-docking. Vocês percebem que eu estou falando muito rápido para caber nos 10 minutos, entenderam? Então, mas é um estudo bem complexo e aqui essa breve apresentação, ela tem a pretensão de dar um índice do que deve ser feito, tá ok? Depois, o planejamento dos modais de distribuição já entra na fase tática do planejamento, né? Nós vamos pegar se é nacional ou internacional. Nós podemos ter marítimo, cabotagem, aéreo, ferroviário, fluvial e caminhões pesados. Lembrando que quando nós falamos de nacional, vamos exemplificar o Brasil, por exemplo. Porém, quando eu falo de Manaus, a tratativa dele é praticamente como um transporte internacional. Depois eu saio do nacional, internacional, venho para o regional, que aí eu poderia aplicar ferroviário, caminhões pesados e semipesados. Lá na frente eu vou comentar um pouquinho mais sobre ferroviário, a disponibilidade, né? Entender a disponibilidade desses modais. Aqui no Brasil a gente usa muito pouco o ferroviário e a cabotagem, é um pecado isso daí, e lá na frente eu vou comentar que tem uma luz no fim do túnel, tem uma expectativa de melhoria. Depois o local dentro do planejamento tático, já vai o local e o planejamento operacional, são caminhões pesados, semipesados, e a last mile, hoje quando fala last mile, ou que seria a última milha, não obrigatoriamente a última milha propriamente dito, mas é um raio de, por exemplo, aqui, se eu considerar São Paulo, eu posso considerar que uma parte da Grande São Paulo eu vou classificar como última milha, que eu utilizaria caminhões médios e leves e vai até VUC, até moto, se for o caso, certo? Agora vamos falar um pouquinho dos modais, falar rapidamente esse histórico do transporte ferroviário de cargas, que ele gira ao redor de 25%. Tem esse histórico porque tem muitas lendas ao redor do transporte ferroviário, que fala de lobby da indústria montadora de caminhões, tudo bem. Mas o fato que ela tem essa historinha e ela corresponde a uma realidade que vem desde a década de 1850, na época do Dom Pedro, Barão de Mauá, toda aquela turma. Depois, na década de 30, Getúlio Vargas estatizou. E na década de 50 a 70, que foi Juscelino, aquela turma, entrou ênfase no transporte rodoviário e estamos grudados com o transporte rodoviário até hoje, né? E para a gente sair um pouco do rodoviário, nós vamos falar em seguida sobre cabotagem e um pouquinho mais do ferroviário. O que acontece hoje? Existem esses mapas de ampliação da malha ferroviária, que esse mapa, ano passa ano, é o mesmo mapa. Tá? O que acontece que mais recentemente, de 2 anos para cá, não quero falar em governo, para não falar em política, nada, mas o ministro de infraestrutura atual, ele está abrindo o peito e está indo para cima das concessões. Lembrando que quando nós falamos de privatização, raramente nós estamos tratando efetivamente. É uma concessão de direito de uso. Quando eu vou fazer uma concessão de ferrovia, por exemplo, em geral ela vai durar no mínimo 20, 30 anos, porque os investimentos são muito pesados. Mas se vocês acompanharem na mídia, hoje nós temos uma evolução muito grande das concessões e espero que não venha nenhum transtorno para parar essa dinâmica. Só que quando eu falo que tem uma perspectiva boa,
eu vou conseguir pôr material rodante efetivamente, vai demorar 3, 4 anos. Está começando, mas se ninguém atrapalhar, eu vou ter esse reflexo em 3, 4, 5 anos. Espero que esse número, 25%, ele deve ir no mínimo para 30%, o sonho seria 35% no modal ferroviário. Depois, se nós falarmos um pouco de transporte marítimo, normalmente nós denominamos marítimo internacional, é outro transtorno que nós temos, porque os nossos portos não estão capacitados para navios de maior porte. Nós temos, dessa foto de baixo, nós estamos falando hoje de navios de 16, 20 mil TUs, e quando eu vou entrar no Porto de Santos, o Porto de Santos mal e mal consegue aceitar um navio de, se tiver carregado, de 10 mil TUs, ou seja, nós estamos atrasados, mas não é o pior. E a cabotagem, que certamente seria para o Brasil, que tem 8 mil quilômetros de costas, 8 mil quilômetros é uma barbaridade. 8 mil quilômetros você dá volta na Europa Ocidental todinha. E a cabotagem, a rigor, ela seria um transporte muito mais barato, vamos dizer assim. Mas hoje os portos não estão habilitados, tem uma série de problemas, e o transit time ele fica relativamente grande. Apesar de ter um preço melhor, mas o transit time é melhor. E tem um projeto em andamento que está no Congresso, que é o BR do Mar, é o apelido que deram para esse projeto de lei. Ele justamente prevê a modernização, a desburocratização do transporte de cabotagem. Se eu vou pegar e mandar uma carga daqui para a Bahia, tudo bem, eu tenho que tomar cuidado com os impostos e tal, mas eu ponho no caminhão com uma nota fiscal, antecipo os impostos para mostrar na fronteira e acabou. E se eu vou mandar por cabotagem, eu tenho que muitas vezes, ou praticamente sempre, usar o mesmo porto que eu utilizo para o transporte internacional. Aí tem uma série de burocracias, uma série de problemas que eu tenho que tomar cuidado, tá? E o hidroviário, ele realmente, nós temos poucos, o hidroviário é menos flexível, mas de qualquer maneira tem alguns rios aí que já, o Rio Paraná, a hidrovia Paraná, ela consegue usar, mas para realmente utilizar, teriam grandes investimentos. Falar, mas por que na Alemanha usa tanto hidroviário? Porque a Alemanha é um país plano e a topografia do Brasil é completamente diferente. Quando eu tenho topografias diferentes, eu dependo de eclusas e uma série de fatores. Mas, de qualquer maneira, para a nossa visão de transporte, principalmente nacional, a cabotagem seria o mais importante. Do ponto de vista ainda do transporte internacional, o transporte aéreo, ele não praticamente tem um padrão de eficiência bem razoável. Nessa crise que nós estamos vivendo hoje da pandemia, a gente percebe claramente que tem uma boa eficiência, né? Apesar que, por exemplo, de Manaus para cá falta avião, não tem total disponibilidade, mas é um transporte que está quase no padrão internacional, e ele é bom. Lembrando que o transporte aéreo, ele é mais caro, evidentemente, mas ele é muito importante para produtos de alto valor agregado e perecíveis. Depois do modal rodoviário, se a gente for avaliar a disponibilidade, tem, mas a infraestrutura, ela tem uma deficiência muito grave, né? Se você pegar a nossa estrutura, nós vamos dizer que de toda a malha brasileira, só 14% é asfaltada, e das 14%, apenas 30% são consideradas ótimas e boas, que são justamente aquelas concessionadas, né?
Depois, para o custo de transporte, a produtividade da frota é super importante e o aproveitamento dos caminhões depende de entender os limites legais e tipos de veículo. Para cada tópico desse, eu diria que é uma aula de 4 horas, né? Então aqui é só para ter uma vaga ideia do que nós temos que fazer para mexer com o transporte rodoviário, né? E para concluir, o que fazer para reduzir custos de transporte? Lembrando, planejamento estratégico e tático, entendo a distribuição como um todo, né? Atividades que geram impacto nos custos de transporte, equipamentos, instalações do armazém, embalagem, unitização, o impacto dos modais, aéreo, ferroviário e aquaviário, ou seja, se eu pudesse usar mais modais, eu teria uma disponibilidade muito maior, e o rodoviário, com todas as restrições que ele possa ter, eu ponho no meu caminhãozinho, emito a nota fiscal e lá vai ele. Quer dizer, mas é um transporte totalmente que deveria, uma boa parte desse transporte rodoviário deveria ser rapidamente transferido para o ferroviário e aquaviário, principalmente para distâncias maiores que 400 a 700 quilômetros, e o ferroviário e aquaviário tem muito mais, o custo é muito mais competitivo. E por fim, a mesma comparação do início, né? Redução de custos de transportes, comprovado que é muito simples. É só fazer todas essas etapas que nós acabamos de ver. É brincadeira, porque 10 minutos é muito pouco tempo. Mas, como índice, ou para ter uma ideia que nós devemos fazer, sim, equilibrando as forças opostas. Ou seja, balanceando o custo e prazo de entrega. Tá bom, pessoal? Parece brincadeira falar de um tema tão extenso, tão abrangente, em tão pouco tempo, mas é para dar uma ideia. De qualquer maneira, tem o meu e-mail, vocês podem me localizar e podemos conversar a hora que vocês quiserem. Tá bom? Só façam um favor, se vocês mandarem e-mail, só se identifiquem. Até logo, prazer em falar com vocês, um abraço a todos.